Breaking Bad é, na sua essência, sobre mudança. A química, bem, a química é a ciência da transformação, certo? E é exatamente a transformação de Walter White que continua gerando tanta discussão, tanto debate, até hoje. Então vamos lá, a grande pergunta é essa, né? O Walter White, ele era um cara bom que a vida estragou? Ou, no fundo, ele já era um monstro só esperando uma desculpa para sair da jaula? A gente vai ver que a resposta é bem mais complicada do que só preto no branco, bom ou mal. Para entender onde essa jornada termina, a gente precisa voltar para o começo de tudo. Quem era Walter White antes de tudo? No início da série, ele é a personificação da frustração, sabe? Um cara cheio de potencial, mas que a vida simplesmente amassou. Pensa só no cenário profissional dele. 50 anos de idade, um professor de química genial, super qualificado, mas que tá ali dando aula para adolescente que não tá nem aí e ganhando um salário que, convenhamos, é uma piada. E como se isso já não fosse o suficiente, ele ainda tem um segundo emprego, num lava rápido, onde, para piorar, ele é humilhado pelos próprios alunos. Quer dizer, é o fundo do poço. É o símbolo perfeito do fracasso que ele sente na pele, tanto profissional quanto pessoalmente. E em casa a coisa não melhora muito, não. O casamento com a Skyler já virou uma espécie de acordo de negócios, sem paixão nenhuma. O filho dele, o Walter Jr., idolatra o tio, o Hank, que é aquele cunhado machão que vive fazendo piada para diminuir o Walt. Cada piadinha daquela só serve para esfregar na cara dele o quanto ele se sente impotente. Agora, essa frustração toda não veio do nada. E aqui está o ponto-chave. Ele chegou a cofundar uma empresa que virou bilionária, a Grey Matter, mas ele vendeu a parte dele por $5.000. E por quê? Pura insegurança. Ele se sentiu pequeno, inferior, foi uma decisão tomada pelo medo e essa decisão o assombrou pela vida inteira. E isso tudo nos leva a uma ideia muito importante para entender o personagem. No começo, o Walt não é um cara bom, pacífico, por uma questão de princípio, de escolha, não. Ele é inofensivo. Ele é inofensivo porque ele não tem poder nenhum. Ele não tem como ser outra coisa, entende? Ele é passivo porque a vida não deu a ele outra opção. Até que tudo muda. Vem o catalisador. O elemento que vai começar a reação em cadeia mais violenta que você pode imaginar. O diagnóstico de câncer. Câncer de pulmão, inoperável, meses de vida. E a ironia é que essa sentença de morte é o que faz ele se sentir vivo pela primeira vez. O pavor de morrer e não deixar nada, de ser só uma casca vazia, força ele a olhar no espelho e encarar o vazio da própria vida. Então, com o relógio correndo, ele traça um plano, um objetivo que na superfície parece bem nobre. Ele senta e calcula na ponta do lápis. $737.000. É o valor que ele acredita que vai garantir o futuro da família quando ele se for. E esse número vira a grande desculpa dele para tudo. E aí ele chega numa encruzilhada. De um lado, os ex-sócios da Green Matter oferecem ajuda. Oferecem pagar o tratamento, dar um emprego, o caminho seguro. Mas para ele, aceitar isso seria admitir a derrota. Seria ser o coitadinho mais uma vez. E o orgulho ferido dele não deixa. Então ele escolhe o outro caminho, o perigoso. Porque é o único jeito que ele enxerga de construir algo por conta própria. E a partir dessa escolha que nasce o Heisenberg, o alter ego. É aqui que a verdadeira química, a verdadeira transformação começa de verdade. Mas, veja bem, Heisenberg não é uma outra pessoa. Ele é uma parte do próprio Walter White que ficou reprimido por 50 anos. É o lado impulsivo, que busca poder, que estava trancado a 7 chaves pela insegurança, pelo medo, pelas convenções. Agora, ele finalmente achou a chave. E essa frase, nossa, essa frase é icônica, é o marco zero. É o momento em que ele deixa de ser a vítima e assume o controle. Ele não é mais quem reage ao perigo, ele é o perigo. A partir daqui, é ele quem faz as coisas acontecerem. E essa descida ao inferno é rápida. No começo, ele até mata por necessidade, e a gente vê que ele sente o peso, o remorso, mas não demora muito. Logo depois, ele deixa Jane morrer. E não é por necessidade, é por egoísmo puro, para manter o Jesse sob controle. E essa decisão, uma única decisão, cria uma onda de desgraça que termina com um acidente de avião e quase 200 mortes. A queda moral dele é vertiginosa. Aí ele consegue derrotar o grande rival, o Gus Fring.
E a partir desse momento, o jogo muda completamente. A motivação não é mais sobreviver ou deixar dinheiro para a família. Não mesmo. O ponto central aqui é que o vício do Walter White não é na droga que ele produz. O vício dele é no poder. É na sensação de ter controle, de ser o cara, de ter agência sobre a própria vida. Algo que ele nunca teve antes. É por isso que ele não para. Mesmo com dinheiro de sobra, ele precisa daquela dose. A dose de poder. E a escalada dele a partir daí é absurda. Ele tira o Gus do caminho e senta no trono. Ele mata o Mike, que era um cara super competente, não porque precisava, mas porque o Mike feriu o ego dele. Ponto. E logo depois ele ordena a morte de 10 caras dentro da prisão em 2 minutos. A metamorfose do professorzinho pro chefão do crime tá completa. Só que o império construído em cima de mentiras, de sangue, é um castelo de cartas. Uma hora ele desaba. E a colisão entre os dois mundos do Walter, o White, o de pai de família e o de chefão do tráfico, era só uma questão de tempo. E o momento da queda, o verdadeiro ponto de onde não há mais volta, é a morte do Hank. A gente vê ali, naquele deserto, o último pingo do Walter White original, desesperado para salvar o cunhado. Mas quando Hank morre, tudo acaba. A família, que era a grande justificativa dele, se foi. Ali ele perde tudo. E aí vem a grande ironia da história toda, né? Na busca louca por poder e controle, ele acaba perdendo absolutamente tudo. Ele chega no topo da montanha só para descobrir que tá lá completamente sozinho. Um rei sem reino, escravo da própria ambição. Nos seus últimos momentos de vida, já sem império, sem família, sem desculpas, o Walter finalmente encara a verdade. A verdade sobre o porquê de tudo aquilo. E aí vem a confissão, a grande verdade. Eu fiz por mim, eu gostei, eu era bom nisso. E eu estava vivo. No fim das contas, não era só pela família. Era porque pela primeira vez na vida ele se sentiu alguém. Ele se sentiu bom em alguma coisa, ele se sentiu vivo. E é isso que resume a série inteira. O Walter White não era inerentemente bom ou mau. Ele era inofensivo. O diagnóstico deu a ele poder. O poder deu a ele opções. E foram as escolhas que ele fez, uma depois da outra, que o transformaram no monstro que ele se tornou. No fim, a história do Walter White acaba funcionando como um espelho pra gente. Ele não é só um personagem, ele é uma pergunta. Uma pergunta sobre o que o poder faz com as pessoas e sobre a escuridão que talvez exista dentro de cada um, só esperando uma escolha.